Fala galera, hoje é dia de Mortal Kombat Laços de Sangue. É uma história publicada pela DC Comics, escrita por Sean Kittleson e desenhada por várias pessoas, mas principalmente por Dexter Soy, Daniel Samperi e Igor Vitorino, no ano de 2015. Laços de Sangue é o primeiro dos 3 encadernados dos quadrinhos que compõem toda a história de Mortal Kombat X, se passando no período entre o prelúdio e os eventos do tempo presente no jogo. Pela história completa, esse vídeo é uma sequência direta do prelúdio de Mortal Kombat X, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa vários anos depois do aprisionamento de Shinnok e da ressurreição de alguns espectros de Quan Chi como Jax, Sub-Zero e Scorpion. Na região do Himalaia, Ken Shi fugia de soldados do grupo terrorista Dragão Vermelho, grupo rival inclusive do Dragão Negro de Kano. Ken Shi corre carregando uma criança nas costas, um jovem chamado Takeda Takahashi. Eles correm do ataque liderado por Su-Hao, dizendo que Ken Shi tinha traído o Dragão Vermelho. Ken Shi é pego por uma flecha e Takeda é capturado por um dos soldados, mas de repente esse soldado é violentamente morto por uma corrente com uma kunai na sua ponta. Ken Shi não estava fugindo, ele estava levando o Dragão Vermelho ali porque eles estariam invadindo. Aquele território era dos Shirai Ryu de Hanzo Hasashi, o Scorpion. E ele surge matando Su-Hao e expulsando os soldados dali. A salvo agora, no templo dos Shirai Ryu, Scorpion e Ken Shi conversam, onde Hanzo conta como levou vários sobreviventes da guerra do submundo de Shinnok e reconstruiu o seu clã desde que ele próprio foi revivido. E nessa conversa, Scorpion pergunta quem é aquele garoto com o seu velho amigo. Aquele Takeda era filho de Ken Shi. Ken Shi trabalhou por algum tempo como agente infiltrado no Dragão Vermelho, mas o seu disfarce foi descoberto e ameaçaram a vida do seu filho. Ken Shi foi até a Tailândia, onde o menino vivia com a sua mãe Sujin, só que o Dragão Vermelho chegou antes. Sujin lutou e matou vários soldados, mas ela foi morta nesse combate. Só que antes disso, ela tinha conseguido esconder Takeda numa aldeia próxima. Então Ken Shi o encontrou e fugiu. E foi assim que ele chegou até ali. Takeda era um sobrevivente, assim como Scorpion. A história que Ken Shi contou para o seu filho é que a sua mãe morreu num acidente. E ele fez isso para que o garoto não fosse atrás de vingança despreparado. E ninguém sabia mais sobre vingança que Hanzo Hasashi. Então Ken Shi deixou o seu filho ali aos cuidados dos Shirai Ryu, enquanto ele próprio iria continuar o que começou. Iria acabar com o Dragão Vermelho, matando seu líder, Dagon. Só que num templo do Dragão Vermelho na China, outra pessoa já atacava. Era Sub-Zero, que procurava por algo. Mas ele é surpreendido por Kano, que também tinha invadido o local. E ele já tinha posse do que Sub-Zero procurava, uma adaga. E com aquela lâmina amaldiçoada, Kano faz uma cicatriz no rosto de Sub-Zero. O tempo foi passando e Takeda foi sendo treinado por Scorpion como um Shirai Ryu. E o garoto fez amizade com outros com quem treinava e se tornou melhor amigo de um deles, o jovem Forrest Fox. Fox era muito superior no começo, mas com os anos Takeda foi aprendendo e na atualidade ele estava muito mais habilidoso, sendo até mesmo superior em velocidade que o seu amigo. Mas ele ainda brincava muito durante o combate, ele ainda tinha muito que aprender. Só que num desses treinos, enquanto Scorpion fala com Takeda, Fox começa a ouvir vozes estranhas na sua cabeça.
Isso começou um pouco depois que Raiden apareceu para falar com Hanzo naquele dia. Ele tinha ido para alertar Scorpion que a invasão do Netherrealm anos antes enfraqueceu as barreiras que protegiam o Reino da Terra, e por isso um espírito demoníaco invadiu antes que Raiden pudesse evitar. E esse ser quer acabar com os guerreiros da Terra para enfraquecer o reino. Então Scorpion deveria tomar cuidado com isso e continuar cuidando da adaga que ele deixou aos seus cuidados um tempo antes. Mas o problema acontece naquela noite quando Fox continua sendo atormentado por vozes, dizendo para que ele cumpra o código de sangue. Desse jeito, ele invade a sala onde estava sendo mantida aquela adaga e corta sua própria pele. Quando Takeda desperta e vê o seu amigo possuído, sem a pele do rosto, Fox revela que ele matou todo o Shirai Ryu enquanto eles dormiam, e faltava agora só Takeda e o seu mestre Scorpion. Possuído, Fox leva Takeda até o encontro de Hanzo, que tinha sido amarrado e pendurado de cabeça para baixo. Então Fox explica que ele envenenou Scorpion para conseguir fazer isso, onde ele estava agora revivendo seus piores pesadelos. Scorpion tinha alucinações com o seu passado, vendo o massacre do Shirai Ryu pelos Lin Kuei, e via sua esposa e filho mortos, congelados bem na sua frente. Naquele momento, Bi-Han, o Sub-Zero original, aparecia, acabando com tudo, perguntando para Hanzo como ele se sentia perdendo a sua família. Mas isso claramente era uma ilusão, porque Bi-Han nunca se importou com algum sentimento que Scorpion tivesse. Assim, Hanzo queima tudo com o fogo do inferno que ainda existe dentro dele. Ali, Fox, possuído, dizia para que Takeda matasse Hanzo, mas ele se nega. Então, num descuido de Fox, o garoto pega um chicote numa parede próxima e o ataca. Mas Fox revida. Ele estava possuído por algo que, além de tudo, lhe dava muito mais poder. Nesse momento, Hanzo Hasashi desperta com o seu verdadeiro poder de Scorpion, e com isso parte para cima de Fox, pegando a adaga e o queimando com o próprio fogo do inferno, e assim ele crava aquela adaga no seu peito. Mas aquele demônio que possuiu Fox fica mais forte na verdade com o sangue retirado por aquela adaga. Aquela adaga era amaldiçoada, e Raiden nunca contou para Scorpion o verdadeiro poder daquela relíquia, o que ela era. Assim, Fox contra-ataca, mas de repente a garganta dele é atravessada por uma espada e sua cabeça é dividida ao meio. Sem opção, Takeda teve que matar o seu melhor amigo possuído. Mas calma agora, Hanzo pega a adaga do corpo de Fox e conforta Takeda. Assim, os dois queimam todos os Shirai Ryu que morreram ali e juntos vão embora. Scorpion mais uma vez vai atrás de vingança, agora pelo seu novo clã destruído. Dessa vez, indo atrás de respostas de Raiden. No Templo do Céu, Raiden conversa com o Fujin sobre como esse demônio que invadiu o plano terreno vem nublando as suas visões. Raiden tem ali uma outra adaga. Acontece que aquela era uma relíquia de extremo poder, chamada de Kamidogu. Aquela era a Kamidogu da Ordem, e ela ajudaria Raiden a encontrar o tal demônio que invadiu. Mas o que Raiden não tinha percebido é que o demônio já tinha possuído aquelas lâminas, e através do sangue, o seu domínio já tinha começado. Esse poder consome Raiden, que basicamente explode, até mesmo machucando Fujin, que estava do seu lado. E o Deus do Trovão revela que nas suas visões percebeu que o Reino da Terra e até mesmo Outworld podem estar caindo no caos. E isso pode começar com Cassie Cage. Enquanto isso, na Califórnia, vemos Cassie Cage, a filha de Johnny Cage e Sonya Blade, treinando com a sua melhor amiga, Jackie Briggs, a filha de Jax Briggs. Elas estão na casa de Johnny e a gente entende que Cassie prefere passar mais tempo com o seu pai do que com a sua mãe, já que Sonya só pensava em trabalho e no seu posto de comandante das forças especiais agora.
Isso inclusive foi o motivo do relacionamento de Sonya e Johnny ter terminado. Vemos então na base secreta das Forças Especiais, Sonya Blade indo até uma das salas onde se encontravam contidos o novo imperador de Outworld, Kotal Kahn, e seus generais, Devorah e o mercenário Erron Black. Kotal só tá ali porque tempos desesperados pedem medidas desesperadas. E ele explica que vive uma guerra com Mileena pelo trono de Outworld, que já dura 10 anos. E as suas forças estão diminuindo. A ideia de Kotal é se aliar ao reino da Terra. Mas caso a Terra não os ajude, eles vão acabar sofrendo o mesmo que Outworld sofreria. Sonya interpreta isso como uma ameaça e recusa ajudá-los. Então Devorah, irritada, simplesmente a ataca. Mas Kotal Kahn se liberta daquelas correntes e diz que não tá ali pra lutar. Ele tá ali pra fazer uma aliança. O destino de ambos os reinos dependia disso. Mileena não poderia tomar o trono de volta. Então no meio daquela confusão, Raiden aparece e acaba com tudo aquilo. E frustrado com isso, Kotal Kahn abre um portal com a sua pedra especial e volta para Outworld. Só que Raiden não estava ali exatamente por causa daquele conflito. Ele estava ali procurando pela filha de Sonya Blade. Naquela noite, Cassie e Jack vão para um clube para desestressar. Mas aquele clube, na verdade, era um clube de lutas. Cassie então se inscreve achando que eram só lutas de MMA. O problema é que o estilo era bem diferente. Aquele era um combate até a morte. Descobrindo isso tarde demais e forçada a participar agora, a oponente de Cassie é anunciada. Uma garota invicta, uma Cryomancer. O seu nome é Frost. Frost é bastante habilidosa, além de ter o seu poder congelante. Só que Cassie também é muito bem treinada pelos seus pais e conhece golpes dos dois inclusive. E assim ela supera sua rival e nocauteia Frost. Só que aquele era um combate até a morte e ela não poderia sair do octógono enquanto alguém não morresse ali. Cassie não queria matar ninguém, mas tem armas apontadas para ela. E sem escolha, coloca o pé na garganta de Frost. Só que antes que pudesse fazer qualquer coisa, o telhado daquele lugar simplesmente explode. Cassie pensa que era sua mãe, mas percebe que não. Eram duas pessoas atacando e massacrando a multidão. Assim, usando essa confusão como distração, Cassie e Jack tentam sair dali, inclusive salvando Frost, a deixando desacordada do lado de fora do clube. Só que ali elas são confrontadas pelas duas pessoas. Eram Jarek e Tássia, dizendo que o dragão negro queria as duas garotas. Cassie e Jack correm dali, mas sabiam que seriam capturadas. Então, para deixar um rastro, Cassie tira uma foto rápida usando seu celular e o deixando para trás antes de serem puxadas por um portal. Então mais tarde, Sonya Blade aparece procurando pela sua filha e encontra o seu celular aberto com a última foto. E era uma foto do mercenário que estava com Kotal Kahn. Era Erron Black. E pelas câmeras do local, ela descobre que ele estava envolvido com o dragão negro. Então Sonya diz que Kotal Kahn vai pagar por isso. Kotal Kahn vem da raça Oshtek, um reino que era governado por guerreiros, onde o seu pai, Kotal Kats, era o grande comandante. Até que Shao Kahn apareceu, dominando tudo e o anexando ao seu império em Outworld. Derrotado, o rei Kotal Kats se rendeu perante Shao Kahn e o seu campeão, o príncipe Shokan Goro. Kotal Kats não iria dar resistência, e em troca queria manter o grande tesouro do seu reino, uma joia especial chamada de Pedra Portal. Shao Kahn aceitou, porque a sua busca não era por tesouros, e sim por territórios. O ainda jovem Kotal viu seu pai como um covarde naquele dia. Mas ele mostra que aquela pedra é única. É uma relíquia que permite criar portais e acessar outros reinos e dimensões a partir de qualquer lugar
indo para qualquer lugar. Para assumir o posto do seu pai algum dia, o jovem Kotal deveria seguir a tradição e deveria sobreviver num lugar perigoso, no Reino da Terra. E com isso, Kotal foi enviado pelo portal até a Amazônia peruana, onde conheceu uma tribo. Eram os Maias. Só que ele apareceu ali no período em que os conquistadores espanhóis também apareciam. Kotal matou vários deles, salvando os indígenas, e assim a tribo começou a venerá-lo. Kotal ensinou aos maias o estilo dos Oxtec de combate, de brutalidade e costumes, como por exemplo o de tomar o sangue das suas vítimas. E com isso, além de se fortalecer com o próprio sol, Kotal foi visto como um deus. Só que anos depois, quando ele voltou para Outworld, o seu pai o considerou uma decepção. Ele tinha condenado aquele povo por não perceber as consequências dos seus atos. Então logo em seguida, quando Kotal voltou para a Terra, ele encontrou todos os indígenas mortos. Ele ensinou seus costumes de consumir sangue dos seus inimigos. E o sangue contaminado por qualquer tipo de doença matou toda aquela tribo. A menor das ameaças dizimou toda uma população. Mas isso lhe ensinou uma lição. Os costumes dos Oxtec não deveriam ser forçados a outros povos desse jeito. Cada povo tem a sua característica e por isso os maias foram exterminados. Por isso, hoje, Kotal é um bom imperador para Outworld. E ele vai manter esse posto contra quem quiser tirá-lo dali. Principalmente contra Mileena. E mesmo que ela possa ser considerada como uma pequena ameaça, ele também aprendeu o perigo de pequenas ameaças. E assim que puder, ele vai exterminá-la. Mas enquanto isso, a própria Mileena tinha os seus apoiadores. Ela tem ao seu lado o Dragão Vermelho, além de um dos antigos generais de Shao Kahn, o general Reiko. E mais ainda, tinha também o antigo campeão, o príncipe Goro. Goro antes estava do lado de Kotal Kahn, mas o traiu quando Mileena disse que iria restaurar a glória dos Shokans sem que o novo imperador soubesse disso. Assim, Kotal envia o seu pai Kotal Kets para investigar o que houve com Goro e lhe dá o antigo martelo de Shao Kahn para essa missão. Kotal Kahn diz para que o seu pai tenha cuidado. Mileena é um problema, mas problema maior ainda é Reiko. Eles já serviram juntos a Shao Kahn e Kotal sabe que Reiko é um gênio estrategista sem escrúpulos. E sabe que ele aparentemente apoia Mileena, se tornando o seu conselheiro. No Deserto Dourado, no esconderijo de Mileena, Reiko conta para Goro que sabe como derrotar Kotal Kahn. Ele sabe que o sol lhe dá forças. Ou seja, a falta do sol é a sua fraqueza. Assim, no dia seguinte, quando Kotal Kets surge com o seu grupo de soldados, entre eles Reptile, Goro os esperava, mas com a estratégia de Reiko. Eles têm ao seu lado o edeniano Rain, que controlava o tempo, e ele cria nuvens carregadas que bloqueiam a luz do sol. Mesmo abalado com isso, Kotal Kets segue em frente e confronta o príncipe dos Shokan, mas Goro se demonstra extremamente poderoso. Além disso, o Dragão Vermelho estava ali, liderado por Mavado, que ataca de surpresa e mata os soldados de Kotal Kets, deixando o pai do imperador sozinho na batalha. Com isso, Goro aproveita e avança, e sendo muito superior, ele espanca Kotal Kets e tirando das suas mãos o antigo martelo de Shao Kahn, Goro usa aquilo para acabar e matar o pai do atual imperador. Camuflado, Reptile viu tudo aquilo e volta para reportar o que houve a Kotal Kahn. Assim, abalado, Kotal pega uma adaga em sua posse, uma das Kamidogus. E com ela, ele se corta para invocar o poder dos deuses ancestrais que lhe dariam forças para acabar com Goro. O que Kotal Kahn não sabia é que as Kamidogus tinham sido corrompidas. Mas quem sabia disso era Reiko.
No outro dia então, no Deserto Dourado, Goro, com Rain ao seu lado, reúne os mercenários do Dragão Vermelho esperando a chegada de Kotal Kahn. Enquanto Reiko e Mileena esperam que Goro acabe com ele mesmo para que ela assuma o trono de Outworld novamente. Mas Reiko tem os seus planos e diz para Mileena tomar cuidado com Goro também. Ele pode querer o trono para si próprio por matar Kotal Kahn. Na verdade, ele diz isso só para que Reiko seja o único em quem Mileena possa confiar. Kotal Kahn se aproxima e Rain mais uma vez cria nuvens de tempestade para bloquear o sol. Mas o poder do sol de Kotal, elevado pelo poder da adaga, faz com que a luz destrua as nuvens e queime Rain. Assim, com o seu poder extremo, Kotal Kahn parte para o ataque. Ele acaba com os mercenários do Dragão Vermelho e vai para cima de Goro. O príncipe Shokan se vangloria por ter matado seu pai, dizendo que, além dele, já matou muitos Oshtekks na vida, principalmente na invasão do seu reino ao lado de Shao Kahn. No combate, Kotal Kahn é pego pelos dois braços de Goro, mas cada vez mais furioso e poderoso, Kotal simplesmente arranca os seus dois braços superiores. E com a sua espada Oshtek, ele arranca os seus outros dois braços. Goro tinha sido derrotado. Sem os seus braços, não tinha mais o que ele pudesse fazer. E o Shokan diz para que Kotal o mate logo. Mas Kotal Kahn se recusa. Matá-lo seria um ato de clemência. Deixá-lo assim, aleijado, nos olhos dos Shokans, isso seria a sua maior humilhação. Então nesse momento, Reptile se revela ao lado de Devorah e dos novos aliados Thor e Pharah, surgindo para acabar com o restante dos dragões vermelhos. Com isso, Kotal Kahn foi o vencedor. Mas infelizmente Mileena e Reiko escaparam. Mais tarde, depois de queimar todo o templo no Deserto Dourado, Kotal Kahn tem uma visita, que chega atirando. Era Sonya Blade procurando a sua filha. Reptile tenta defender o seu imperador atacando Sonya, mas Johnny Cage estava ali também e o impede. E Johnny tá ali para conversar. O problema é que Sonya é muito impulsiva. Falando só com Johnny Cage então, Kotal Kahn diz que não sabe do que eles estão falando. Eles não têm a sua filha. E quando Johnny mostra que a última imagem no celular de Cassie era do seu capanga Aaron Black, Kotal Kahn diz que Aaron é um mercenário, ele trabalha para quem pagar mais. Assim, Johnny entende que aquilo se trata de um mercenário desonesto e não de um ato de guerra entre Outworld e o Reino da Terra. Aaron Black, nesse momento, estava numa rota comercial ao norte. E ali, Cassie e Jack estão sendo levadas pelo Dragão Negro, liderados por Kano. Mas quem viu a conversa entre Sonya, Johnny e Kotal Kahn foi Mavado, do Dragão Vermelho, rival de Kano. Assim, ele próprio aparece naquela rota para confrontar o seu maior inimigo. Enquanto tudo isso acontecia, no Reino da Terra, mais precisamente próximo do Templo do Céu, Hanzo Hasashi, o Scorpion, tá ali com Takeda. Eles param no caminho por uma forte tempestade de raios. Uma tempestade que se aproximava deles, porque aquela tempestade era na verdade o próprio deus do trovão, Raiden. Acontece que Raiden surgia ali, possuído pela Kamidogu. Hanzo tenta argumentar dizendo que o deus do trovão está com a mente corrompida. Mas Raiden diz que a Kamidogu abriu seus olhos para o poder do código de sangue. E no meio da luta dos dois, Takeda ataca Raiden com uma espada. Mas isso não era suficiente para acabar com o deus do trovão, que eletrocuta os dois ali mesmo. Isso faz Hanzo relembrar de uma conversa que teve com Takeda no caminho até ali, sobre o que houve com Fox e com os Shirai Ryu. E Hanzo sabe o que é ser possuído, mas ele diz que aquilo, na verdade, é a sua maldição. Hanzo foi morto por Bi-Han muitos anos antes, quando seu clã foi assassinado. Hanzo foi parar no submundo,
no Netherrealm. E ali ele foi atormentado e torturado até que o feiticeiro Quan Chi o encontrou e ficou interessado pelo fato do fogo do inferno não ter queimado Hanzo Hasashi por completo. Isso acontecia porque ele resistia querendo a sua vingança. O seu fogo interior queimava mais que o fogo do inferno. Assim, Quan Chi viu uma oportunidade e Hanzo aceitou. O feiticeiro acendeu esse fogo mais ainda, prometendo que Hanzo teria sua vingança. E assim ele se tornou Scorpion, conseguindo finalmente acabar com Bi-Han durante os eventos do Mortal Kombat. E mesmo depois de voltar à vida, o fogo dentro de si, a sua maldição, continuou queimando. Mas para isso, toda vez ele relembrava da morte da sua família. Ele relembrava como era perder alguém. Só que teve alguém que o ajudou com isso. O ajudou a se controlar. Esse alguém era o seu velho amigo Kenshi. E agora, na atualidade, ali contra Raiden, Hanzo não iria mais perder ninguém. Não iria perder Takeda. E com isso, o Scorpion desperta. Scorpion parte furioso para cima de Raiden e começa um combate violento. Ele contém Raiden com a sua corrente, dizendo que é culpa do Deus do Trovão que o novo Shirai Ryu foi destruído. Ele lhe deu aquela adaga maldita. Mas todo aquele derramamento de sangue e todo aquele fogo infernal limpou o sangue de Raiden, e ele tem um lapso de consciência nesse momento e para o combate. Assim, imediatamente, ele leva Hanzo e Takeda para a câmara do Jinsei. E ali, a força de vida do Reino da Terra vai purificá-lo e vai curar os seus companheiros, principalmente Takeda, que tinha sido eletrocutado. Então, depois de tudo resolvido, Raiden lhes pede desculpas e começa a sua explicação. Acontece que anos antes, logo depois de aprisionar Shinnok no seu amuleto, Raiden levou aquela relíquia até os deuses ancestrais, implorando para que o amuleto de Shinnok fosse destruído. Mas os deuses se recusaram. Se o amuleto fosse destruído, Shinnok seria simplesmente libertado mais uma vez. O único jeito era esconder a relíquia numa dimensão obscura, onde ninguém a encontraria. E para selar o amuleto lá, os deuses invocaram as Kamidogus. 6 adagas com força vital de cada um dos 6 reinos principais. Adagas que provaram o sangue do ser único, o criador de tudo. Essas eram as chaves que manteriam o amuleto aprisionado. Só que uma chave pode trancar algo, assim como pode destrancar algo. Ou seja, manter as 6 Kamidogus juntas não era seguro. Por isso Raiden entregou cada uma delas para diferentes guerreiros campeões. E Scorpion foi um deles. O problema é que Raiden não esperava que um demônio corrompesse as lâminas com a sua magia de sangue. Raiden sabia onde estavam todas as Kamidogus, menos uma, que foi roubada, e ele enviou Kuai Liang, o Sub-Zero, para recuperá-la, e ele nunca mais voltou. Sub-Zero foi corrompido pela adaga. Então Scorpion diz que ele vai acabar com essa maldição, trazendo as Kamidogus de volta. E para isso, ele vai encontrar Sub-Zero, vivo ou morto. Enquanto tudo isso acontecia, em Outworld, Reiko estudava sobre a magia de sangue e sobre as Kamidogus, enquanto recebia conselhos de um tal clérigo que dizia que quando ele reunisse as 6 relíquias, ele seria mais que o imperador de Outworld. Ele seria o próprio Deus de Sangue. Em outra parte, ali nas selvas de Outworld, o grupo das forças especiais de Sonya Blade vai com Devorar à procura de Erron Black para conseguir encontrar Cassie Cage. E no meio do caminho, eles encontram Erron Black, mas pendurado numa árvore totalmente ensanguentado. Acontece que um pouco antes, Kano dos Dragões Negros, para quem Erron Black estava trabalhando, foi encontrado por Mavado dos Dragões Vermelhos. 2 grupos rivais que estão em busca de mais riquezas e influências, e aquelas 2 garotas poderiam trazer isso a eles.
Por isso, os dois lados iniciam uma disputa por elas. No meio dos conflitos entre as duas facções criminosas, entre as lutas de Kano e Mavado, Jack e Cassie tentam fugir e Aaron Black de repente as liberta, dizendo que as ajudaria se elas lutassem. Mas Jack aproveita e golpeia o próprio Aaron Black. Kano consegue apunhalar Mavado, mas ele leva um tiro no seu olho cibernético. Nesse momento, Kano corre para ajudar Aaron Black, pedindo a pedra portal de Kotal-Kahn que estava com ele. Assim, eles sairiam dali. Mas quando Aaron diz que eles precisam levar as garotas, Kano mostra sua personalidade e diz que essa é a grande diferença entre eles. Aaron Black ainda tentava salvar as pessoas, e Kano só queria que tudo se explodisse. E assim, com um portal, ele vai embora, deixando sozinho para trás o mercenário e as garotas, sem apoio contra Mavado. O erro de Aaron Black foi confiar em Kano, e então Mavado o acerta com as suas espadas gancho, e quando ele volta a sua atenção para Cassie e Jack, as garotas desamarradas conseguiram pegar as armas dos soldados caídos e agora disparam. Mas Mavado consegue evitar os tiros e parte para cima delas. Só que as duas não eram indefesas. Então Jack consegue segurar os braços dele, enquanto Cassie quebra sua perna. E usando as suas próprias espadas, Cassie abre Mavado ao meio. E ali, ele morre. O problema é que o número de soldados do Dragão Vermelho era muito elevado, e eles conseguiram recapturá-las, as levando com eles e deixando Aaron Black vivo e amarrado para trás para entregar uma mensagem àqueles que procuravam pelas duas. A mensagem é que eles estão convidados para ir até a ilha de Shang Tsung. Mas Shang Tsung estava morto. Ele morreu nas mãos de Shao Kahn durante o Mortal Kombat. E quem estava no seu trono agora, naquele lugar, era um poderoso clérigo. Aquele mesmo clérigo que era o conselheiro e estava por trás das ações de Reiko. Aquele era o clérigo do caos, Havik. E é desse jeito que termina a história. Essa história engloba o primeiro volume dos quadrinhos de Mortal Kombat X, mas é a parte 2 do todo, antes do jogo em si. E a minha opinião sobre toda a série de quadrinhos eu vou deixar para falar no final. Então a continuação segue exatamente no próximo vídeo. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.